No primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que vocês estão aqui lendo, relendo, pregando, repregando, e eu creio que vai ser de grande valia, porque a palavra de Deus jamais vai ser em vão. Quem crê já vai dando um amém aí nesta noite. Gênesis 11, o versículo de número 6, está dizendo assim a palavra do nosso Deus. Gênesis 11, 6. Disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Esse é o tema. Este é o versículo que nestas quartas-feiras, não sei aonde começou, se foi uma atrás, se foi duas, e quantas mais virão depois de hoje. Mas com certeza a palavra de Deus estará sendo aqui pregada, repregada, vai estar sendo transmitida a vocês. Este é o tema falando deste ano que Deus vai trazer um alinhamento para a vida ministerial, a vida espiritual de cada um de vocês. Vocês creem que Deus vai estar preparando as vossas vidas? Diga glória a Deus e diga aleluia. E o outro texto que eu gostaria de pregar, que eu gostaria de falar, nós vamos introduzir daqui a pouco. Já começando a falar neste texto, é um texto muito importante, porque você vai perceber aqui no capítulo de número 10, que é um capítulo anterior ao capítulo 11, você vai perceber na palavra de Deus que há uma genealogia dos filhos de Adão e Eva. É importante nós entendermos, vermos aqui, para muitos a genealogia é algo cansativo, é algo enjoado de ler. Mas se você, querido amado irmão, irmã, jovem, adolescente, se você pegar a palavra de Deus e começar a entendê-la, não lendo assim de uma maneira rápida, mas de uma maneira que venha trazer uma meditação, venha parar, venha tentar parafrasear e entender, você vai ver que os pormenores vai ajudar você a entender a história anterior e a história posterior ao contexto pelo qual você está lendo da palavra de Deus. Se você perceber aqui no versículo de número 9, um dos filhos de Cão é um homem chamado Nimrod. A palavra do Senhor fala que Nimrod foi um homem caçador, um homem destrado na caça, mas que ele teve um dom de levantar cidades, e uma das cidades que ele teve o dom de levantar junto com a sua descendência foi a cidade chamada Babel. Diz a palavra do Senhor no capítulo 11, que de uma pequena família, que é a família de Nimrod, eles começaram a edificar uma cidade, começaram a ter casas e casas e casas, ruas, alamedas, e quando, segundo a palavra de Deus, esta família, juntamente com as demais que vieram posteriormente, eles construíram esta cidade e colocou no meio dela uma torre, eles se achavam independentes de alguém que poderia estar abaixo ou alguém que poderia estar acima deles. É claro que quem se coloca na posição de independência nunca vai se sentir submisso a quem está sob ele, mas sobre eles ele vai tentar se sobrepor, se colocar por cima. E este homem com a sua família, nesta cidade chamada Babel, que quer dizer o lugar da confusão, o lugar da repartição, você vai perceber que o ideal do coração dele foi até bom, mas o destino pelo qual os dias foram passando veio trazer consequências ruins. As pessoas podem até ter bons ideais, bons sonhos, bons planos, mas se não forem pautados para beneficiar não a si próprio, e sim uma gama, a maioria das pessoas, nós podemos ver que aquele plano vai trazer coisas ruins, coisas maléficas, coisas que poderão destruir as pessoas. Eles se sentiram tão grandes, tão elevados,
que eles queriam construir uma torre para passar as nuvens, para que se depois, posteriormente, viessem outras cidades serem edificadas, não pela sua descendência, eles podiam sobrepor aquilo que eles estavam fazendo, que é a cidade. Eu pude pegar neste texto, querido e amados irmãos, algumas coisas importantes falando sobre o pensamento de Nimrod. Podemos perceber que a primeira análise do capítulo 11, aqui no versículo 4, não o versículo 6, está dizendo assim o versículo 4: então eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo toque o cume toque o céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eu pude analisar o seguinte, que eles queriam, primeira coisa, edificar uma cidade, ou seja, eles queriam edificar uma cidade para quê? Para estarem juntos. Se vocês neste ano de 2018 querem edificar uma igreja, querem edificar um lar, querem edificar um ministério, querem que a obra do Senhor, que é algo que nós estamos aqui trazendo no contexto, seja uma obra que realmente tenha fundamentos, vocês precisam edificar a obra, edificar a casa, edificar a empresa, edificar tudo aquilo que vocês estão planejando em uma unidade, em um conjunto, estarem juntos, porque quando nós estamos juntos, as coisas vão acelerar, não vão acelerar, mas vão andar segundo aquilo que realmente, em unidade, juntos, vai determinar no passar dos dias. Mas se um vai para a direita, outro vai para a esquerda, outro vai para este lado, outro vai para trás, e não estão na mesma junção, as coisas tendem a errar. O pensamento de Nimrod foi até maravilhoso. A cidade que nós vamos edificar é para nós estarmos o quê? Juntos. É para nós crescermos juntos. É para que ninguém vá para longe, é para que ninguém vá para o meio de estar longe, mas sim, alguma coisa perto, nós vamos estar todos juntos. A segunda análise do texto é que eles queriam fazer uma torre. Torre me mostra coluna, torre me mostra algo que é firme. Torre, quando constrói lá em Boston, se você for em South Boston, se você for na Grande Boston, se você for ao derredor da cidade de Boston, as cidades que estão mais pertas, você vai ver grandes edificações. E para construir grandes edificações tem que ter uma sapata, pilares que são grandes para edificar aquela construção, para vir vento, para vir chuva, para vir qualquer que for o tipo de distúrbio e ela não cair. Por isso que eles queriam edificar a torre, porque a torre nos dá a ideia de algo que está em um fundamento firme. O princípio é até bom. A obra de Deus precisa ter pilares. A obra de Deus precisa estar edificada sobre pilares. Terceira coisa que aqui o texto me mostra, eles disseram assim: nós vamos edificar uma cidade, nós vamos edificar uma torre, mas também nós vamos fazer com que o nosso nome seja um nome propagado. O nome é muito importante. Se você pegar o seu documento de ID, teu documento da Drive License, teu passaporte, o teu Green Card, o teu documento que é o passaporte americano, a tua certidão de nascimento, a tua carteirinha da escola, se você pegar qualquer que for o meio de identificação, lá vai estar como um dos primeiros, se não for o primeiro, o teu primeiro, o teu nome do meio e o teu último nome. O nome é muito importante. Nome me faz entender o relacionamento ou a questão interior do meu caráter, aquilo que eu expresso. Não adianta ter um nome bonito, ter um nome americano, ter um nome russo, ter um nome espanhol, ter um nome italiano como meu último nome, que o pastor nunca acerta, que é Bengnami. Não adianta ter um nome diferente, um nome exótico, mas adianta se esse nome está de acordo com as ações que você pratica no dia a dia. E é isso, aleluia, que o texto
quer nos mostrar. É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Não adianta ter nome de pastor, nome de apóstolo, nome de missionário, nome de pastora, nome da carteirinha da igreja Santuário da Família de Framingham, mas Deus quer que o teu nome brilhe segundo a sua palavra reta e poderosa. Princípio até maravilhoso. Façamos um nome conhecido, um nome construído, e tem que ser em retidão, em caráter. E a última coisa aqui que o texto nos mostra, para que não venhamos espalhar por toda a face da terra. Essa última expressão, para que não venhamos espalhar sobre a face da terra, é a construção de todos os ideais que foram pautados até numa boa ideia, mas foram cumpridos, vieram a ter uma ação ruim e maléfica para a vida não só de Nimrod, mas para todos os moradores da cidade de Babel. Sabe qual é? É a questão, é o alicerce e a essência do texto, chamada unidade. Unidade traz uma força tremenda. A unidade, ela quebra a divisão. A unidade quebra dois pensamentos. A unidade quebra duas visões. A unidade quebra qualquer distúrbio de pessoas querendo ser democráticas e não teocráticas. A unidade, ela desfaz a ação divisória do diabo no meio da casa, no meio do casamento, no meio da empresa e principalmente dentro da casa de Deus. Aleluia! Unidade. Quando Deus dos céus, o Senhor Jeová Todo-Poderoso, o Senhor eterno Criador dos céus e da terra, viu todos estes ideais, Ele deixou ir e ver até onde iria a ação de Nimrod e de todos os moradores daquele lugar. Mas quando eles construíram uma cidade, não queriam se desmembrar da cidade, firmaram os fundamentos, e para não espalharem, mas não dependerem da graça e da ação benéfica de Deus no coração e na vida deles, Deus disse: a unidade está sendo empregada de maneira errada, não só na vida do líder, mas na vida do povo que mora neste lugar. Ao invés deles continuarem unidos, porque a unidade é uma força tremenda. Quando um casal pode estar quebrado financeiramente, um casal pode ter perdido tudo, o marido e a mulher pode ter ido à bancarrota, pode ter perdido o trabalho, pode ter perdido o carro, pode ter perdido casa, pode ter perdido o dinheiro da economia, pode ter perdido tudo, mas eles decidirem: vamos unir as nossas forças, vamos unir as nossas orações, vamos unir o nosso ideal, vamos unir nós, eu e você e nossos filhos, e buscar a Deus. Não tem como dar errado, não tem como Deus não operar, não tem como as coisas irem na mesma direção. A unidade é uma força tremenda. Para ter alinhamento na Igreja Batista Vida Nova, tem que andar em unidade, tem que andar na mesma visão, tem que andar debaixo da mesma glória da palavra, tem que andar debaixo da vontade de Deus e do vosso líder que está em sintonia com Deus, para fazer vocês entenderem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia! Quando Deus lá do céu olhou e viu que a unidade estava trazendo algo ruim, não só para eles, mas para as futuras gerações, Deus disse: não é bom que eles permaneçam unidos, vamos espalhar eles. E para nós espalharmos eles têm que não comunicar, de serem incomunicáveis uns com os outros. Vamos colocar línguas diferentes, idiomas diferentes, porque quando um não conseguir comunicar com o outro, eles vão espalhar e não vão continuar no progresso de nada que não está sendo para a edificação deles e para a glorificação da minha glória. A unidade é importante para que a Igreja Batista Vida Nova, preste atenção, entenda sobre alinhamento. Alinhamento quer dizer ato ou efeito de alinhar,
direção em linha reta. E unidade quer dizer uniformidade, conformidade, identidade. Alinhamento é algo que pode estar torto, é algo que pode estar sem forma, mas é colocado para o processo de uma linha reta. E a unidade não tem nada a ver? Claro que tem a ver. A unidade, a palavra, o significado quer dizer algo que pode não ser, mas vai tornar e tem que ser o quê? Uniforme. Unidade quer dizer conformidade. Não pode ter duas visões, não pode ter duas vozes, não pode ter duas direções, igreja. Não pode ter dois sentimentos. Tem que ser uniforme. Tem que ter uma só identidade. Não adianta ser como o cabo. Você lembra do cabo da corda? Um puxa para lá, outro puxa para cá. Tem a bandeirinha no meio marcando. Vamos ver quem é mais forte. De um lado os líderes, do outro lado de cá os membros da igreja. Quem vai puxar mais? Quem vai pender para perder ou para ganhar? Deus nesta noite vai cortar esta corda, porque esta corda não está trazendo unidade, está trazendo a divisão no corpo de Cristo. Mas se esta corda só de um lado tiver os líderes juntamente com toda a igreja, e do lado de lá pode estar Satanás e todos os demônios, os anjos caídos, eles podem ficar do lado de lá. Aí nós vamos fazer cabo de guerra mesmo, porque eles podem tentar puxar uma terça parte dos anjos caídos, que são os demônios, juntamente com Satanás. E do lado de cá, a igreja vai puxar. E quando for dada a partida, por mais que a igreja seja como as 7 igrejas do Apocalipse, tem as suas vantagens, tem as bênçãos, tem as suas qualidades e tem os seus defeitos. Nas qualidades e com os defeitos, Deus vai agir nas nossas imperfeições, e a mão poderosa de Deus vai entrar e vai vencer o inimigo para a glória de Deus em 2018, para que seja até o dia do arrebatamento da igreja. Quem está entendendo vai dando glória. Quem está entendendo vai dando glória. Quem está entendendo vai dando glória. Eu vou falar algo aqui que é até pesado, por não ser o pastor da igreja, mas algo conveniente a vocês. Eu já fui pastor por 9 anos, sozinho numa igreja. E eu sei muito bem, irmãos, o que é você puxar e do outro lado, ao invés das pessoas estarem do seu lado, elas estarem do outro lado. Aí você entenda como você quiser entender. Do outro lado não vai estar o pastor, do outro lado vai estar o inimigo tentando puxar a contrário. Se você, escuta bem, não entender o que é alinhar-se, o que é estar em unidade, aqui não é o lugar para você. Ainda que o pastor não queira ouvir isso, falando por que o pastor santo está falando isso, aqui não é um lugar para você. A igreja de Deus, queridos, é um lugar para pessoas que vivem debaixo de uma só visão. A igreja de Deus é um lugar onde pessoas vivem debaixo da chamada unidade. A igreja de Deus é o lugar onde as pessoas se esforçam, pedem a Deus, renuncia ao seu eu, renuncia à sua carne, renuncia à sua vontade, para cumprir a vontade do Pai que está no céu, mas que está no coração da igreja, pelo Espírito Santo. Aleluia! Se nós estamos aqui, se vocês estão aqui como corpo de Cristo, vocês precisam entender o valor da unidade. Se este povo de Nimrod servisse a Deus de todo o seu coração, e se o ideal final fosse um ideal para glorificar a Deus, irmãos, ninguém iria segurar o crescimento não só da cidade, porque Nimrod fundou, olha o versículo 10, Babel, Ereque, Acade, Cauné, na terra de Sinear. Ele fundou várias cidades. Os ideais das outras com certeza foram os mesmos ideais, mas o denominador comum, a unidade, veio para trazer o quê? Confusão e retirar a glória de Deus. Por isso, igreja, se você entende que a glória tem que ser dada a Ele, você precisa aqui embaixo nesta terra se unir
o maior número de pessoas possíveis para cumprir o ideal daquele que vai ser glorificado e que mandou e trouxe o seu reino para estar dentro de nós. Quem faz parte do reino de Deus, eu não vim para falar do reino, mas você precisa de começar a ler o Novo Testamento para entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é divisão, o reino de Deus, ele não é vários pensamentos, o reino de Deus, ele não é o meu pensamento, a minha razão, a minha visão, ele não é a minha opinião própria. O reino de Deus é fazer a vontade do Pai que está no céu e que determinou a sua igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Ser da igreja do Senhor, queridos, em primeiro lugar é entender que Deus, ele quer alinhar os pensamentos. E para alinhar os pensamentos, eu vou lá para a palavra de Deus, no livro de Josué, que é o outro texto que eu gostaria de ler, e diz a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tudo e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Que responsabilidade, um momento de transição. Nós estamos vivendo há 2 meses atrás, porque amanhã é o começo do 3º mês de 2018, mês de março, mas nós estamos saindo de uma transição bem fresca, de um ano de 2017 e começando um ano chamado ano 2018. A transição aqui é uma transição muito séria também. Eles perderam Moisés, um homem que liderou eles por anos e anos, mas agora Moisés é morto, e o Senhor vem dentro do âmago da vida deste servo de Moisés, chamado quem? Josué. Vem falar lá no profundo de Josué. E o Senhor me fez entender que ano de alinhamento, ano de unidade, ano de identidade, ano de uniformidade, só vai se cumprir na vida desta igreja. O cumprimento que Deus tem para ela, que é ganhar o maior número de almas possíveis, quando os que estão aqui dentro entenderem que ano de alinhamento, ano de unidade, tem que se viver como servo. Tem que se viver como servo. Palavra do Senhor aqui, o Senhor usa 3 vezes para nos chamar a atenção. Em 2 versículos, ele fala assim: no ano com Josué, que morreu o meu servo Moisés. O Senhor chegou para o filho de Num, que era servidor de Moisés, e disse: o meu servo Moisés é morto, levanta-te e faz este povo passar o Jordão. Preste atenção na questão da cadeia aí, de autoridade, de submissão, queridos, de servidão. Moisés, até depois da morte, Deus o deu uma promoção. O Senhor não falou: você, Moisés, é um estadista. Não. Você, Moisés, é o ápice da liderança em Israel. Não. Mas ele falou: você, Moisés, é o meu servo. Chamou ele de servo. Irmãos, nós não precisamos ser chamados por títulos. Nós não temos que nos gabar de títulos. Nós não temos que nos gabar de diplomas. Nós não temos que estampar aquilo que nós alcançamos por mérito educacional, por mérito de diplomas. Nós não temos que estampar isso. Mas uma coisa o Senhor está te chamando para que você deixe estampado, não só por título, não só por nome, mas por uma ação verdadeira, fiel, pura do seu coração. Ser servo de Deus. Ser servo. Hoje em dia as pessoas querem mais ser servidas do que servir.
O próprio Jesus, quando ele chegou num cerimonial que não foi adotado pela igreja, ele viu os seus discípulos e quis mostrar a questão de serviço. Jesus tomou uma toalha, Jesus tomou uma bacia com água, e isso era feito na casa dos senhores. Quando chegava os ilustres na sua casa, o servo daquela casa pegava a bacia cheia de água limpa, tirava a sandália do pé de poeira daquele que vinha no deserto, e a primeira coisa fazia ele assentar era lavar o pé, porque lavar pé é sinônimo de honra. Lavar pé é sinônimo que você está recebendo muito bem e com amor aquela pessoa, que aquela pessoa tem um lugar ilustre para assentar-se à mesa. O servo vinha, lavava o pé e depois enxugava, e ele poderia vir encontrar com o senhor daquele servo. Jesus, ao invés de alguém lavar o pé dele, ele foi o primeiro a mostrar que se não ser servo dentro da casa de Deus, não tem como nós vermos a bênção de Deus fluir na nossa vida e por intermédio da nossa vida. Querido, se você quer estar em lugar de destaques lá fora no seu trabalho, nas coisas que Deus tem para você, e aqui dentro da casa de Deus, aprenda a ser servo. Aprenda a servir. Meu servo Moisés é morto. Levanta-te, Josué, servidor de Moisés. O que Josué fazia agora para tomar um lugar de liderança? Ele sempre serviu. Ele sempre serviu. Todo o povo foi perecendo. O povo que saiu do Egito foi morrendo. Foi morrendo, foi morrendo. Quem sobrou depois de 40 anos, irmãos? Quem sobrou, fala para mim, depois de 40 anos? Josué e Caleb. E a Bíblia nos mostra que sempre eles estavam servindo, porque aqui, logo neste versículo de número 1, fala que ele era servidor de Moisés. Quando chegaram para Jesus a mãe de 2 dos discípulos, empolgadíssima, de vendo a glória de Jesus, de vendo as maravilhas de Jesus fazendo: Senhor, quero te fazer um pedido. Pois não, pode fazer. Jesus nunca, ele enxotava as pessoas, ele sempre acolhia as pessoas. Senhor, faça com que o meu filho, um deles assente à tua direita e o outro assente à tua esquerda. Irmãos, para ter lugar de honra, primeiro tem que servir. Não adianta você achar que hoje você chegou aqui e amanhã você já está sendo promovido. Não, você primeiro precisa mostrar serviço para Deus. E se a igreja quer crescer alinhada, todo o corpo de Cristo aqui, é começar dos líderes, tem que entender. Eu sei que os líderes já entenderam isso. Servir, servir, servir. É melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. É melhor você lavar o pé do teu irmão do que ele lavar o teu. É melhor você ir até ele e pedir perdão para ele, mesmo ele te machucando, do que você ver ele duro, nunca vivo até você, e você também permanecer duro. Servo perdoa. Servo ama incondicional. Servo não está preocupado se ele tem que limpar o banheiro, se ele tem que evangelizar, se ele tem que carregar um irmão. Quantas vezes eu me lembro, não é que chorando nada, mas só contando uma coisa, que a minha esposa saía e transporta uma irmã para lá, outra irmã para cá, transporta, vai buscar remédio, vai fazer isso, vai fazer aquilo, servindo. E no final, algumas dessas irmãs abençoadas, que eu ainda chamo de irmã ainda achava que a gente era ruim, ainda falava mal por trás, ainda apoiava rebelde ainda, querendo dividir a igreja. Mas ela continuava servindo, buscando remédio, indo buscar em casa. Poderia não fazer nada disso, mas quem é chamado para estar sendo alinhado por Deus, para Deus passar o prumo na vida dele, ele precisa de entender que a unidade começa quando você se une com o outro. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, servindo. Deus, eu estou sofrendo, mas eu vou servir. Deus, eu estou passando na prova, eu vou servir. Deus está falando mal de mim, vou servir. Deus está me caluniando, vou servir. Deus está jogando pedra, eu vou servir. Não está no meu sermão, mas só para
confirmar a bênção de Deus. Dos dois que serviram, que não temeram o gigante quando foram espiar, que continuaram servindo a Moisés, independente das lutas, das provas, Josué assume. É o novo líder de Israel. Segundo, Caleb, depois de velho, Deus faz Josué lembrar dele. E aí dá para ele o quê? Hebrom. Um pedaço da terra, como a gente gosta desse texto, né? Depois de velho, recebe a promessa de Deus. Por que recebeu a promessa de Deus, irmão? Porque ele foi o melhorzão, porque ele ajudou, não, mas porque ele serviu. Glória a Deus. Foi porque ele depositou mais dízimo, não foi porque ele puxou mais saco de Josué e de Moisés, não, mas porque ele ficou firme, servindo, mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo nas pauladas, mesmo nos açoites, mesmo sendo chamado de endemoniado, de Satanás. É isso que o povo faz, né? Hoje você é um anjo, quando tá casamento, pessoa amaziada, pessoa na pior, desempregada, você chega, não é? Igual o bom samaritano, pastor. Você chega igual o bom samaritano, né? Chega lá igual o bom samaritano com a língua. Cura, faz o povo casar, né? Ora pelas enfermidades, igual a irmã lá tinha um câncer no seio, ora, Jesus cura, casa. Aí depois, está tudo muito bem, consagra, levanta para o ministério, o camarada não fazia nada, hoje toca bateria, é desse jeito. Ô Jesus, continua a falar conosco. Entrega o filho para Jesus apresentando, o negócio está tudo maravilhoso. Aí quando o diabo levanta um chamado ovelhinha, mas parece mais um cabrito do que uma ovelha, esses são os que apoiam o cabritão dentro da igreja. E sai o pastor, que era anjo antes, agora é o próprio Satanás dentro da igreja. Queridos, ano de alinhamento é ano que você precisa entender que a unidade, a bênção da igreja vai vir quando você se coloca como servo. O servo não come o que quer, não levanta a hora que quer, não faz o que quer, não veste o que quer, não pensa como quer, não ouve o que quer, não fala o que quer. O servo, ele é guiado pelo vento do Espírito Santo. O servo entende que ele precisa servir aqueles que estão sobre e reconhecer aqueles que estão sobre, com uma autoridade espiritual que o Senhor constituiu eles. Se você aprender a servir, querido, não importa, meu patrão é ruim, sirva ele. Sirva ele. Está acontecendo isso, parece que aquele irmão não gosta de mim. Sirva ele, dá carona para ele, compartilha a sua ombrela com ele, o seu guarda-chuva no dia da chuva com ele. Se o teu irmão é ruim com você, deixa ele passar na tua frente, na fila lá do lanche. Mostra para ele, para ela e para aquele que não tem Jesus, que você tem Jesus, que você aprendeu com ele, porque ele é o teu Senhor e ele foi servo e você quer ser igual a ele. Servo. Servidor de Moisés, agora como servo meu diretamente, faça esse povo herdar a terra que eu prometi a Moisés. Esforça-te, tem bom ânimo. Segunda coisa que eu percebo, que no ano de alinhamento, a Igreja Batista Vida Nova é uma igreja que vai viver o alinhamento, a unidade. Para ver unidade, nós precisamos, segunda coisa, além de sermos e nos posicionarmos e entendermos que servir é melhor do que qualquer coisa. Segunda coisa, nós precisamos estar compromissados com a promessa de Deus. Compromissado com a promessa. Eu vou contextualizar isso na questão da igreja. Eu não fico vendo as pregações do pastor.
De todo coração estou falando isso. Eu não sei nem o que ele tem pregado aqui, mas eu sei que o Espírito confirma em meu coração que Deus tem dado uma visão para ele e tem passado para a igreja. A promessa que Deus fez, a visão, aquilo que Deus prometeu para ele, a vontade, o desejo dele. Que o desejo de todo pastor, querido, não é que a igreja primeiro prospere financeiramente, não é que a igreja compre um templo suntuoso, não é que a igreja tenha ouro, tenha prata, tenha cobre, não é que a igreja tenha riquezas materiais primeiro, mas o desejo do pastor é ver família se rendendo diante de Jesus, é ver ovelhas multiplicando ovelhas, a igreja crescendo em qualidade, crescendo em número, e as demais coisas Deus acrescentará ao corpo de Cristo. Ele tem uma promessa de Deus na vida dele. Ele entende a promessa de Deus na vida dele. Ele entende a promessa de Deus para a vida da igreja. Mas promessa nunca é pautada no vazio. A promessa, ela nunca está por cima da água, que é algo líquido, que pode afundar. A promessa nunca está solta no espaço. A promessa precisa ter um alicerce, uma base sólida. E para que a promessa se cumpra, ela tem que estar sobre, por cima e por debaixo dela. Algo que vai trazer a solidificação para ela, que pode fazer com que o cumprimento de uma promessa aconteça. Se ela estiver dois pontos, pautada na palavra de Deus. Olha aqui que o Senhor falou para Josué, como que a promessa ia se cumprir. 7. Então somente esforça-te, sê muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazer cumprir o que? Tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido. Mas só que deu porém. Ele ainda não tinha entrado na terra prometida. Tinha não. Ele estava diante da terra, mas não tinha entrado na terra ainda. Para cumprir a promessa, irmão, primeiro, tinha que continuar como servo. Segundo, ele tinha que compreender, assimilar a promessa. Ele tinha que ter um compromisso com a promessa. E compromisso com a promessa, para que Deus faça cumprir as coisas na nossa vida, é compromisso com a palavra, é compromisso com a verdade, é compromisso com a lei do Senhor. Aqui ele está dizendo: olha, você quer ser bem sucedido? Que a lei que Moisés pregou, repregou e todos os dias pregar para vocês, tem que estar dentro da sua essência. Mas esta lei que está dentro da tua essência tem que estar inculcada na tua mente, tem que estar na tua boca, tem que estar no teu suor, tem que estar dentro do teu ser, dentro do teu tutano, tem que transpirar a palavra, porque se a palavra for tudo na tua vida, quando você der o primeiro passo, tudo vai se cumprir na sua vida. Olha para você ver como que tem que ter unidade. Ele assimilou isso. A palavra do Senhor fala, versículo 10, que ele começou a andar no meio dos arraiais e ordenou para os líderes, e começou a falar: olha, vocês precisam trazer a alusão da vossa mente, tudo aquilo que Moisés falou, concernente à palavra de Deus, porque para a promessa se cumprir, a palavra tem que ser trazida à alusão da vossa mente, e tem que ser colocada em prática na vossa vida. Estou parafraseando aqui. Aí o povo, os líderes começaram a anunciar para as tendas, começaram a anunciar para as suas tribos, começaram a falar. E aí sabe o que aconteceu? Isso trouxe uma unidade, porque não adianta só o pastor tem a promessa, se a igreja não entende a promessa, se a igreja não vive a palavra, se a igreja não come a palavra, se a igreja não coloca a palavra transpirando no seu ser, para que a promessa se cumpra. O povo virou, porque entendeu, para a promessa se cumprir, temos que viver a palavra. O povo entendeu e falou para Josué, versículo de número 16: tudo que você nos der ordem, segundo a promessa de Deus, pautada na palavra, nós vamos fazer. E aonde quer que você nos enviar, nós iremos.
Olha o que eles falaram mais. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Claro que Deus ia ser com ele, óbvio. Ele estava na mesma postura de servo. Isso traz unidade. Se o pastor for servo, irmão, toda igreja vai ter esse mesmo, posso chamar de espírito, vocês precisam me entenderem, esse mesmo espírito, essa mesma gama, essa mesma pega de ser servos. Se o pastor for carismático, amoroso, a igreja vai ser amorosa. Mas se for rancoroso, a igreja vai ser rancorosa. É o espelho, o que nós somos aqui é o espelho que vocês vão ser. Servo. Se você, minha irmã, meu irmão, vou aplicar para você agora, tiver uma atitude de servo para com o seu companheiro, para com a sua companheira, os teus filhos também vão aprender da mesma maneira. Já imaginou? Um homem mentiroso, a mulher mentirosa, os filhos vão aprender a mentir também. Vão aprender a mesma coisa. Moisés era servo e quem estava ao lado dele aprendeu a ser servo. Segunda coisa, Moisés tinha uma promessa. Cumprimento da promessa só vai cumprir. Estou sendo bem redundante. A promessa só vai cumprir, segundo a vontade de Deus, se você e eu colocar debaixo dos nossos pés, como alicerce dos nossos pés, toda a palavra do Senhor Antigo e Novo Testamento. Porque se você não estiver com as promessas de Deus pautadas, não é promessa. Promessa só se cumpre quando você obedece e quando você aplica a promessa no cumprimento e na ação da tua vida com a palavra de Deus. Quando você é obediente, quando você é humilde, quando você é submisso, quando você é uma pessoa de oração, quando você é perdoador, quando você é amoroso, quando você transpira o Espírito Santo, quando você está pronto sempre para fazer algo, para edificar, para glorificar, para enaltecer, para dar glória para Jesus, sabe o que acontece? Você está no caminho da promessa, e aí o Senhor começa a ver que você está passando pelas pessoas que estão correndo com você na mesma corrida, e daqui a pouco Ele coloca uma força poderosa em você, para que você chegue, arrebente a corda e seja campeão e receba a promessa mais voltada na palavra de Deus. Isso traz unidade. Olha aí o princípio da unidade aqui, de uma maneira que trouxe a bênção. Chegou, ouviu o chamado, o Senhor o chamou de servo, porque estava em conformidade, alinhado com Moisés como servo. O Senhor falou para ele: olha, tudo que Moisés falou agora é a hora de você assimilar na tua vida, de você guardar no teu coração. Agora é a hora de você guardar e pôr em prática. Mas faz uma coisa, o povo precisa estar com você, porque olha, Moisés, agora é a sua vez, e agora é a vez do povo. Olha para você ver, irmãos, a unidade, o alinhamento. Moisés, você, Josué, e agora é a vez do povo. O que aconteceu? Ele recebeu, ele entendeu para ser bem sucedido, chamou a liderança entendeu que com Josué e com a memória de Moisés, Deus iria trazer uma unidade, uma identidade. Sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor, o Senhor mandou eles jejuarem, eles jejuaram, e diz a palavra do Senhor que quando os sacerdotes pegaram a arca, e o primeiro obstáculo foi o Jordão, que os sacerdotes tocaram o pé, unânime, o povo em concordância com Deus, a visão que Deus deu para Josué passou para os sacerdotes e todo o povo. Quando eles tocaram a planta dos pés na beiradinha do rio Jordão, tornou-se um grande paredão, e o primeiro obstáculo foi caindo, o segundo obstáculo, as cidades foi caindo, Ai foi conquistada, Jericó foi conquistada, foram conquistando, e a vitória de Deus vem na mão do povo que acreditava que a promessa era uma terra que manaria leite e que manaria mel. Deus pode mudar a história, não só dessa igreja, mas a história da tua família. Servo, promessa pautada na palavra. Porque, irmãos,
Terminando. Para quem tem uma promessa, muitas pessoas falam, se tem uma promessa, a gente pentecostal, a gente usa muito isso. Tem uma promessa? Tem uma promessa de Deus. Promessa pode passar 10 anos, pode passar 20, pode passar 30. Sabe por quê? Que pode passar o tempo, por mais que a gente fica remoando como ser humano e querendo que seja a promessa McDonald's, a promessa Dunkin' Donuts, a promessa Burger King, não é? A promessa Subway, negócio rápido, microwave, o negócio é agora, Deus, é hoje, é 2018, é agora, Jesus, é agora, é dia 1º de março, é agora, Jesus. Nós queremos isso, mas quem tem promessa, e se essa promessa debaixo dela tiver a palavra de Deus, a lei do Senhor, tudo aquilo que está escrito ali, que é muito mais que 365 promessas, que 30 mil promessas, é muito mais que a caixinha de promessas que você compra na livraria evangélica, muito mais que os salmos maravilhosos, que os textos maravilhosos que você tira na caixinha da promessa, muito mais superior. Todos os versículos da palavra de Deus, por mais que vai te exortar, por mais que vai te chicotar, por mais que vai chamar a tua atenção, é uma promessa para a sua vida e para a minha vida. Se a promessa estiver pautada na palavra de Deus, você vai aguentar esperar passar os intempéries da vida, porque, escuta isso, eu termino aqui, quando a promessa de Deus chegar, e você estiver em unidade, em conformidade com a promessa, com a lei do Senhor na sua vida, sabe o que vai acontecer? Deus vai ver que você vai estar suficientemente preparado e maduro para receber nas suas mãos, na sua vida, aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Se é para Jesus, pode arder a tua mão, pode dar forte. Eu nunca vi uma pessoa que não tem firmeza na palavra aguentar esperar a promessa. Nunca vi. Irmãos, tem promessa na minha vida que Deus me falou quando eu era seminarista lá na Cianorte, Paraná. Isso tem quantos anos isso? 90 e alguma coisa. Não se cumpriu ainda na minha vida. E eu joguei fora a promessa? Não. Está guardada. Se for de Deus, o que Deus usou alguém para falar comigo, vai se cumprir. Porque eu estou com a palavra debaixo dos meus pés. Pode passar céus e terra, mas a palavra jamais vai passar. O que Deus falou, o que Deus prometeu, o que Deus tem para essa igreja aqui, irmão, pode levantar capeta, lapeta, pode se levantar tudo, né? Pode se levantar as diabetes, né? Pode se levantar tudo, o capeta, pode se levantar demônio, pode se levantar potestades, pode se levantar tudo, pode cair 1000 a um lado, 10.000 à direita, mas a promessa de Deus para a tua vida, para este ministério, para a vida da pastora Iraci, pastor Almeni, jamais vão passar, mas vão se cumprir na hora certa para a glória de Deus. Mas a igreja, entenda, precisa de viver e ver segundo a palavra de Deus e ter a promessa lúcida na sua mente que Deus prometeu ao líder. Tem pessoas, pastor e pastora, que não entendem a promessa que Deus faz para nós, que a gente transmite para a igreja, empolgado, fala para a igreja. As pessoas não entendem, porque elas não estão ligadas naquele mesma atmosfera espiritual que Deus está nos envolvendo. Entenda, ano de alinhamento, ano de unidade, é unir na visão, no pensamento e na promessa que Deus fez para o pastor, porque se Deus fez promessa para o homem de Deus, que iria dar a terra prometida, iria tirar o povo da terra da escravidão e levar para a terra que mana leite e mel, fica firmado na promessa que Deus deu para o homem de Deus, em unidade, servindo, crendo na promessa, segundo a palavra de Deus, que você vai comer os favos de mel e vai tomar do leite puro que Deus tem também para a tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não sei se você esperava outra, mas é o que Deus me deu. Unidade. Babel teve até bom princípio. Famílias unidas, uma grande cidade, uma grande torre, que era o fundamento. Não quererem se espalharem.
mas não chamaram a Deus para se manifestar no meio deles. Deus disse: vou espalhar este povo porque eles têm até um princípio bom, mas a intenção do coração é uma intenção ruim. Mas já com Josué foi diferente. Com Josué e com o povo, que Deus deu uma promessa para Moisés, fazendo dele servo, e isso tomou a vida de Josué e fez a vida dos líderes como servos, e eles entenderam a promessa, segundo pautada na palavra, que se eles obedecessem ao líder, o líder que recebeu o chamado de Deus, está tendo a visão de Deus, está tendo o direcionamento de Deus, está em contato direto com Deus. Se o povo entendesse, e eles entenderam, quando eles começassem a ir para dominar a terra, Deus iria fazer cumprir a promessa como fez cumprir. Igreja Batista Vida Nova da cidade de Framingham, se vocês entendessem o que é estar unido ao vosso líder, o que é ser servo junto com o vosso líder, o que é o poder da promessa que Deus tem para a vida de vocês, vocês se alinhavam a partir de hoje na mesma visão, no mesmo direcionamento, em oração, em jejum, para que isso aconteça logo no tempo de Deus na vida de vocês, e aí iria se cumprir a vontade de Deus. E pode ser este ano ainda, trazer um crescimento para a igreja, um crescimento seu, a tua família abençoada, a prosperidade da tua vida, e algo acontecer, não só na sua vida, porque a bênção de Deus segue aqueles que creem e que obedecem a palavra do Senhor. Onde está isso, pastor? Leia na sua casa, Deuteronômio 28. Se ouvires e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. As bênçãos te seguirão e te alcançarão. Não é você que tem que correr atrás da bênção, mas é a bênção que vai pôr um motorzinho no pé para correr atrás de você. Diz que você não vai pegar emprestado, mas você vai ter para emprestar. Diz que a tua amassadeira vai ser abençoada, a farinha sua vai ser abençoada, o teu óleo vai ser abençoado, a tua cria vai ser abençoada. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Você estará por cima e não por baixo. Essa é a bênção do Senhor. Mas se não obedecer, do mesmo jeito, eu não sou a maldição não, é misericórdia, hein? Misericórdia. Quero é a bênção, que sou abençoado. Pastor chamado não é para amaldiçoar, não é para abençoar. Foi para isso que Deus me fez. Sabe o que vai acontecer? Lá está o crente que não obedece. A maldição vai falar assim: ó Deus, põe a força do cavalo manga larga nos meus pés. A maldição vai correr e vai abraçar a vida do crente. Aí vai dar tudo errado. Vai começar a culpar o pastor, culpar a mãe, culpar o marido, culpar a esposa, culpar o filho, culpar o patrão, culpar o trabalho, culpar o carro. Vai começar a culpar todo mundo, culpar a Igreja Batista Vida Nova, vai culpar o líder dos jovens, o líder das mulheres, a missionária e a pastora. Vai culpar até o cachorro da vizinha, o papagaio da vizinha, até o canário da vizinha. Vai culpar todo mundo. Vai culpar o Facebook, a internet, o YouTube. Vai culpar o vídeo, vai culpar o microfone, vai culpar o violão. Vai culpar todo mundo. Mas não entendeu que por causa da desobediência, de não estar em unidade no propósito de Deus, é por isso que a maldição chegou e abraçou a vida daquela pessoa. Quem veio a este lugar e quem gostaria de ser um abençoado, uma abençoada do Senhor, levanta a sua mão e dá o teu melhor, glória a Deus, de regozijo, porque Deus te chamou para ser abençoado, abençoada, não amaldiçoada, amaldiçoada, e a bênção vai nos seguir e vai nos encontrar nesta noite, para a glória de Deus. Quem pode dar uma salva de palma para Jesus? Fica de pé, quero cantar só um hino. Vou cantar um hino aqui. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, por favor. A minha pergunta é uma pergunta bem objetiva, bem clara, que eu quero orar por vocês.
Só vou cantar um hino bem pequenininho, vou gastar mais de 3 minutos. Enfim. Por favor, põe no mute desse canal aqui, porque eu preciso tirar aqui para colocar o... I'm sorry. Deixa eu levitar aí, pastor. Deixa o fogo pula aí, ó. Daqui a pouco ele pula junto comigo aqui, ó. Glória a Deus. Enquanto eu vou louvar com esse hino... Ah, toca aí, Vá. Toca aí. Manda fogo aí, hein? Pode deixar aí. Eu quero ser bem objetivo na minha pergunta. Aleluia. Quem gostaria de começar, não sei se você começou, baixa só um pouquinho o microfone. Se você começou ou não começou, mas quem gostaria de começar hoje um propósito de alinhamento com Deus? De unidade com Deus, de unidade com o pastor. De ser obediente, servo. De entender que a promessa de Deus é para você também. Amém. Porque tem pessoa que entende o seguinte, Deus tem uma promessa para o pastor de encher a igreja. Mas irmãos, vocês não estão entendendo que o beneficiário maior são vocês. Porque se o líder for abençoado, vocês vão ser abençoados. Se a bênção de Deus for ministrada sobre nós, os líderes, já imaginou? Para a gente estar transmitindo algo aqui na frente, a gente tem que ser abençoado para transmitir bênção. Então, se nós formos abençoados, se a visão que Deus está nos dando para crescimento da igreja, não é? E o crescimento da igreja alcança todas as áreas da igreja. Se você entender isso, hoje você vai começar um propósito, pedindo a Deus, Deus, eu quero entrar em um processo de alinhamento. O que é um processo de alinhamento? De Deus tirar algo da tua vida que está te atrapalhando. Você ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor líder, uma melhor líder. De você ser um melhor cristão. De você dar o melhor lá no teu trabalho. Tem pessoa que fala assim, aqui eu não preciso dar o meu melhor. Precisa. Dá o teu melhor lá para o ímpio. Mostra para ele quem você é. Cheio de potencial. Cheio da glória de Deus. Aleluia. Cheio de dons. Cheio de sabedoria. Cheio de força, e lá Deus vai usar a brocha que você pinta, o véu que você passa, para você fazer com excelência. Isso é alinhamento. Deus te mudar, Deus te lapidar, Deus te transformar de um vaso quebrado, de um vaso cheio de trinca, em um vaso novo, transformar um carvão em um diamante para a glória do nome do Senhor. Mas para isso, você tem que começar a tua vida com um propósito. E o propósito que eu gostaria que você entendesse é vir no altar de Deus e entregar o sacrifício de holocausto diante do Senhor. É a tua vida. Fecha os teus olhos. Quero que você saia do seu lugar e venha. Se você quer começar um propósito de unidade com o líder, de unidade na tua família, de unidade no seu trabalho, você vem até o altar para nós orarmos por você, e a mão do Todo-Poderoso vai começar a tocar a tua vida.